Vamos agora dar início à construção de gráficos da função racional, a última etapa da função potência. Eu diria o caso 3. Função racional são funções potência do tipo ax elevado a n, onde o n é negativo. Em outras palavras, são funções do tipo ax elevado a menos n. Tá? Agora eu já estou considerando já o sinal em cima da potência. Tudo bem? Em outras palavras ainda, toda potência negativa pode ser reescrita alterando o seu posicionamento. Então é essa notação que nós vamos utilizar para a função racional. Um número dividido por uma variável, onde essa variável pode estar elevado a qualquer potência. Agora ela passa a ser positiva, tá? Então 2 dividido por x ao cubo, por exemplo, é um exemplo de uma função racional. Tá? Nós precisamos construir os gráficos base para poder, com os auxílios dos gráficos bases, resolver qualquer exercício envolvendo função racional. E nesse caso, eu vou ser obrigado a dividir em duas possibilidades. Se o n for par ou se o n é ímpar. Ok? Vamos começar pelo caso par? Para isso, preciso criar um exemplo para vocês visualizarem o modelo do gráfico base. Então, o exemplo eu vou fazer aqui embaixo. Vou fazer como exemplo um modelo mais simples de uma função com potência par, 1 sobre x ao quadrado. Vamos construir esse gráfico? Vamos lá. Primeiro, quero que vocês percebam que eu estou proibido de substituir o x por zero. Por quê? Porque se eu trocar o x por zero, vai ficar 1 dividido por zero. E não existe divisão por zero. Então, nesse caso, é proibido o x valer zero. E o x não vale zero exatamente em cima do eixo y. Então, é proibido encostar no eixo y. Porque se encostar no eixo y, você estaria dizendo que o x pode valer zero. Mas o x não pode valer zero. E isso tem um nome na matemática. Toda reta que você não pode encostar é chamada de assíntota ou limitante. Eu prefiro o nome assíntota, eu acho mais bonita. Então a função racional possui uma assíntota vertical. Né? Essa aqui é uma reta vertical. Além disso, também é proibido o y valer zero. Por quê? Porque se o y valer zero, pensa comigo, não ficaria zero igual a 1 sobre x ao quadrado? Aí o x ao quadrado eu poderia passar para lá multiplicando, e 0 vezes x ao quadrado daria 0. Então se eu trocar aqui por 0, ficaria 0 igual a 1. E 0 igual a 1 é um absurdo, nunca que 0 e 1 é a mesma coisa. Então é proibido encostar no eixo x, porque no eixo x o y vale 0. Então o eixo x também é uma assíntota, chamada assíntota horizontal. Bom, professor, não encosta aqui, como que faz o gráfico? É só usar outros valores. Então, eu vou pegar alguns valores para vocês enxergarem. Eu gosto de pegar um valor para x bem pequenininho, o 1 e um grandão. Estou fazendo sem escala, tá, gente? 10, pode ser? O que acontecer aqui do lado direito vai acontecer o mesmo formato do lado esquerdo. O que eu preciso descobrir é o quadrante. Então vamos lá. Se eu trocar o x por 0,1, o que vai acontecer? Vamos fazer a conta. 1 dividido por x, que é 0,1 ao quadrado. A resposta dá 100. Quer dizer que quando o x é pequenininho, o y é gigantesco. Então, o correspondente do 0,1 é um ponto que está lá em cima no eixo y. Agora vamos trocar o x por 1. Esse eu faço de cabeça. 1 ao quadrado é 1, 1 dividido por 1 é 1, o correspondente seria 1. Seria esse ponto aqui. Agora, se o x valer 10, 10 ao quadrado é 100 e 1 dividido por 100 é 0,01. Quer dizer que quando o x assume um valor mais alto, o y é mini, é muito pequenininho. Então, o formato do gráfico.
tem que passar por esses 3 pontos e continuaria o mesmo comportamento. Então o gráfico se aproxima do eixo Y e depois se aproxima do eixo X. Repito, não pode encostar e nem passar, porque são assíntotas. Eu já provei que o X e nem o Y pode valer 0, o que significa que não pode tocar nos eixos. Combinado? Agora vamos fazer na zona negativa. É só imaginar. Se eu trocar um x negativo, negativo ao quadrado dá positivo. E o 1 que é positivo, dividido por esse resultado que deu positivo, positivo por positivo é positivo. Então o y daria positivo. Se o y der positivo, significa que o gráfico está onde? Em cima ou embaixo? Aonde que o y é positivo? Em cima. Então o mesmo comportamento. Se aproxima do eixo y, se aproxima do eixo x, mas não encosta. Isso no segundo quadrante. Tudo bem? Então vamos generalizar? Qual que é o gráfico base para o n par? Possui uma assíntota no eixo y, assíntota no eixo x, e o gráfico se encontra no primeiro quadrante sem encostar e no segundo quadrante. Qualquer racional par tem esse modelo. Agora vamos fazer o caso onde a potência é ímpar. Exemplo, y igual a 1 sobre x. Os mesmos problemas. O x não pode valer 0 porque eu não consigo dividir por 0. Então o eixo y é uma assíntota. O y não pode valer 0 porque se eu passar o x multiplicando daria 0 igual a 1, que é um absurdo. Então o eixo x também é uma assíntota. Já falei do comportamento do gráfico. Se o x for muito pequenininho, 1 dividido por um número muito pequenininho vai dar um número grandão. E se o x for grandão, 1 dividido por um número grandão dá um número pequenininho. Então ele tem o mesmo formato. Então toda função racional no primeiro quadrante se assemelha. O que muda é na zona negativa. Se eu trocar o x por um número negativo, ficaria 1 dividido por negativo. O 1 é positivo, mas com menos daria menos, o y daria negativo. E o negativo está em cima ou embaixo para o y? Ora, o y é negativo embaixo. Então ele vai pertencer ao terceiro quadrante. Esse é o gráfico para qualquer caso ímpar. Assíntota no eixo y, assíntota no eixo x, e os gráficos situados no primeiro e terceiro quadrante. Bom, espero que aqui vocês tenham tido uma visão. Claro que com a translação e rebatimento esses eixos vão mudar de lugar, mas eles continuam sendo assíntotas. A diferença é que a nova assíntota é o eixo deslocado. Tudo bem?